Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite juntos, né? Na nossa casa espírita, Centro a Caminho da Luz. Boa noite, Célia. Boa noite, Marlene. São muitas pessoas que vão entrando, né? A gente vai falando o nome, a gente acaba esquecendo alguém, né? Mas que todos sejam muito bem-vindos a mais esse momento que nós podemos estar juntos, né? Na seara do Mestre, para que possamos, mesmo que distante, né? Estarmos juntos e próximos, né? Já virou uma prática nossa do dia a dia, né? Essa questão de nos encontrarmos todos os dias virtualmente, né? Então é bastante importante que nós mantenhamos essa sintonia, né? E sejamos sempre preparados, né? E tenhamos essa frequência nas lives, para que a gente possa estar mantendo sempre esse sentimento de estar próximo, mesmo distante um do outro, né? Mas vamos aguardar um pouquinho, porque são muito bom te ver também, Heloísa, morrendo de saudade de você, viu? Boa noite, Carlos. Então a gente vai aguardar uns minutinhos enquanto o pessoal entra, para que a gente possa dar início aos nossos avisos e depois dar início à nossa live de hoje, tá bom? Sintam-se muito bem-vindos, sintam-se abraçados pela nossa Casa de Luz. Para nós é uma honra imensa, né? Poder estar falando com cada um aqui, né? A gente lembrando um pouquinho do momento que a gente viveu tanto tempo juntos, né? E se Deus quiser, logo mais, a gente vai ter uma forma de viver presencialmente de novo, né? E aos pouquinhos nós vamos aprendendo com essas mudanças e com essas diferenças, né? Com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mais um pouquinho, então, a gente vai aguardando para que a gente possa dar início daqui a pouquinho. Então, vamos aguardando, vamos nos sintonizando e vamos nos tranquilizando para que a gente possa dar início à nossa live de hoje, né? Boa noite, todos que estão entrando agora. Boa noite, amigos. Vamos aguardando mais uns instantinhos para que a gente possa começar os avisos dessa noite, tá bom? Então, acho que agora a gente já vai... Mais gente entrando, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui juntos, né? Para que a gente possa dar início a esse momento onde a gente fala um pouquinho em nome do Mestre, né? Onde a gente está na seara do Mestre. Boa noite, Silvio. Boa noite, Renata. É tão gostoso a gente rever as pessoas, né? Bom, então vamos aos avisos, tá, gente? Então, primeiramente, nós desejamos a todos
Um feliz ano novo, né? Essa semana toda já começaram as atividades normais, né? Então quer dizer que vocês já receberam vários feliz ano novo, mas mais uma vez eu digo a todos feliz ano novo, né? Então é um momento onde nós desejamos muita fé, muita esperança. Se Deus quiser, será um ano de muitas conquistas, né? Então, um bom ano novo a todos nós, né? A partir dessa semana, então, como eu disse, já retornam as lives normais. Então, a gente, diariamente, nós temos as lives nos horários às 19h30, né? Os dias, segunda a sexta, às 19h30, e às terças, às 14 horas, né? E às 19h30, e sábado e domingo às 10 horas. Então voltou ao normal, que a gente teve um momento onde estava um pouquinho diferente, né? Que era no final do ano, mas agora já voltou tudo ao normal. Outra coisa. Ano novo, metas novas, novos desafios, né? Por isso queremos agradecer a todos que nos ajudaram com a campanha da arrecadação das notinhas, né? Que foi um sucesso, quem ajudou a digitar, mas além de agradecer todos o auxílio recebido, nós informamos que continuamos contando com o auxílio de todos, tá? Então a gente quer continuar solicitando e acreditando e contando com esse auxílio, é muito importante. E só relembrando, né, que nós temos a Minha Urna Faz o Bem, né, para quem não conhece, mas eu acho que praticamente todos conhecem, mas só para a gente dar uma lembradinha, são as notinhas que a gente pode trazer sem CPF, né, e quem quiser pode fazer uma urna no seu prédio, coloca lá no condomínio, em algum lugar que todo mundo pode colocar as notinhas, ou se tem algum comércio de alguém conhecido, ou alguém que não conhece também, mas que pode colocar. Quanto mais notinhas nós arrecadarmos, melhor, para que a gente possa auxiliar na digitação, né? E a nossa casa é beneficiada com isso, né, que tem os vários assistidos, né? Então é importante que os nossos assistidos nas obras sociais, quero dizer, né? Então é muito importante que cada um possa arrecadar o máximo de notinhas sem CPF, né? E poder colaborar nesse sentido. E aí essas notinhas elas podem ser entregues, como já era feito ano passado, ou quem quer digitar também pode fazer a digitação. Então a gente conta bastante com isso, que é muito importante para a nossa casa e para as obras sociais principalmente. Bom, outra coisa que o Caminho da Luz reabriu desde a segunda-feira, né? Então os plantões funcionam de segunda a sexta, das 9 às 17, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Lembrando que a livraria, ela funciona só de segunda a sexta-feira, tá, pessoal? A partir do dia 5, agora, nós começamos, que foi essa semana, né, terça-feira, nós começamos a receber as doações para o Mercalar. Elas podem ser entregues, além de ser no Centro Espírita, elas podem ser entregues diretamente na rua Amapá Grande, número 112, das 9 às 16 horas, tá? Nesse momento, a maior necessidade que nós temos são as roupas masculinas, os brinquedos, e lembrando que as doações também podem ser entregues no Caminho da Luz. É mais uma possibilidade que tem de ser na rua Mapa Grande, já para não ter que levar para lá depois. Mas onde for mais fácil, para quem puder fazer a doação, a gente agradece, tá bom? Então, mais uma vez, vamos nos unindo, nos tranquilizando nessa sintonia. Agora eu vou chamar a Célia para que ela possa estar aqui conosco e fazer a prece inicial, para depois nós darmos continuidade com o Evangelho. Tá bom, pessoal? Célia. Ups. Célia, tá por aí? Recebeu? Tá conectando? Oi, Célia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Feliz ano novo, sim. Para você também. Para todo mundo do Caminho da Luz, para todos os nossos amigos. Que esse ano seja abençoado.
Se Deus quiser. Fica à vontade, a palavra é sua agora. Então vamos à prece. Estou emocionada. Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimentos de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, estamos aqui, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e o nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos trilham com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro dos nossos caminhos e a luz das nossas almas. Que Jesus abençoe teu evangelho. Ser conosco agora e sempre, graças a Deus. Eu estou muito emocionada de estar com vocês. Muito obrigada. Que isso, Célia. A gente que agradece. E aí eu vou. Agora a gente vai desconectar você e depois mais tarde a gente chama um pouquinho assim que acabar o evangelho. Tá bom? Tá bom. Nada, e essa emoção assim é algo que é natural e vai de encontro com o que a gente vai falar hoje, que é algo que vem do coração. Tá bom? Então, Tá bom, obrigada. vou desconectar aqui e depois a gente volta. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só lembrar aqui como é que faz. Ou então você pode ficar aqui também, né? Qual o problema de você ficar vendo o evangelho? Quer que eu saia? Não, pode ficar, fica aí, não tem problema, né? Por que não precisa desconectar? Depois você vai falar de novo, né? Então vamos lá. Ah, você tá. Tá bom. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é um tema assim muito interessante, né? Então, assim, ele é bem curtinho, mas ele é tão amplo que nós vamos falar muitas coisas, né? E acho que a gente vai pensar e refletir muitas coisas também. Então, vamos lá. Não basta, é sobre o capítulo 8 do Evangelho, né? Na parte que diz, não basta ter as aparências de pureza. Então, eu tenho uma colinha aqui, né? Porque a gente prepara, mas a gente sempre precisa de uma colinha para dar uma olhadinha. Então, veja só, que, na verdade, quando está lá no Evangelho, não basta a aparência de pureza. O que a gente está querendo dizer com isso, né? Nós, assim, não, né? O que está escrito no Evangelho? O que quer dizer isso? Então, esse capítulo, na verdade, é bem-aventurados que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Por que fala isso? Porque, na verdade, se a gente retomar desde a época do Evangelho, de quando Jesus esteve, né, entre o que aconteceu? Naquela época, naquela época não, até hoje, né? Todos nós temos hábitos, né? Então, por exemplo, agora, ainda nesse momento que nós vivemos, a gente é muito mais preocupado com isso ainda, né? A gente, sempre antes das refeições, a gente lava as mãos, né? Agora a gente lava, passa álcool gel, lava mais uma vez e fica cuidando de todo quanto é jeito, né? Mas quando a gente fala da pureza, a gente não está falando, né, no Evangelho, dessa pureza, dessa limpeza, né? Porque quando fala pureza, dá meio que sinônimo de limpeza, de algo externo, de algo que está do lado de fora, né? Não de algo que é aparente aos nossos olhos, algo que está claro, visível aos nossos olhos. Óbvio que nós devemos ter essas questões de higiene e tudo mais, principalmente nesse momento que nós vivemos, é algo assim essencial. Mas quando a gente está falando da limpeza, né, da pureza, que não mostra só as aparências, a gente está falando de algo mais profundo, de algo mais intenso, de algo mais lá dentro, né? Uma passagem no Evangelho
onde os fariseus convidaram Jesus para que fosse jantar na casa deles, né? E aí, quando Jesus foi, um dos fariseus fez a seguinte pergunta para Jesus: por que violam a tradição e não lavam as mãos antes das refeições? Aí que nós podemos começar a refletir sobre essa questão da verdadeira pureza, que não precisa ser algo aparente, que a verdadeira pureza, ela vem de dentro, né? Então, Jesus diz o seguinte: não é o que entra na boca, né, que causa qualquer tipo de impureza, sim o que sai da boca do homem. E o que ele queria dizer com isso? Na verdade, então a gente pode estar com a mão tudo suja, comendo, que não vai acontecer nada, não tem nenhum perigo. Não, não é isso, né? Trazendo para a nossa realidade hoje, e a gente refletindo nos ensinamentos através de parábolas, como Jesus fez, o que está dizendo? E quando a gente coisa, vamos supor, eu como alguma coisa que não é saudável, alguma coisa que faz bem, né? Ou de repente eu não posso comer determinada coisa, mas eu insisto e como, eu estaria fazendo um mal a quem? A mim, exclusivamente, certo? Agora, quando o meu pensamento, né? Quando vem o meu pensamento, o pensamento se transforma em palavra e sai alguma coisa da minha boca, aí sim mora o grande perigo de eu estar falando algo que não seja de coração, que não seja realmente com a pureza de coração, certo? Então, os discípulos também, quando viviam com Jesus, né, eles falavam muito, questionavam muito as atitudes dos fariseus, e eles falavam de toda essa questão do que era feito e do que era visto, né? Mas Jesus sempre reforçava essa questão de que vem de dentro é o que é importante. O que vem de dentro é o que faz a diferença, né? E por que isso, gente? Porque aquilo que sai do nosso coração é o que é importante. Então, muitas vezes, qual era naquela época, mas hoje ainda acontece isso. Qual que era a principal preocupação, ou ainda é? Muitas vezes é nós mostrarmos algo puro, mostrarmos algo limpo, algo perfeito, mas lá dentro não é assim que está. Lá dentro não é assim que está acontecendo, né? Lógico, nós somos seres humanos, somos espíritos errantes, estamos num processo de aprendizagem, na transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós sabemos que nós temos, sim, esse momento de falha, de aperfeiçoamento e de melhora que a gente busca constantemente. Mas é muito importante que a nossa conduta, né, moral, ela esteja de acordo com aquilo que nós mostramos. Porque muitas vezes a aparência, ela é belíssima. A pureza parece que é assim perfeita, mas lá dentro isso está acontecendo, né? Lógico que às vezes a gente fala assim, eu estou sorrindo para não chorar. Porque nós somos humanos, vivemos uma vida encarnada, que não é nada fácil, né? Então, assim, às vezes a gente não está muito bem mesmo naquele dia, aconteceu alguma coisa, e o que adianta ficarmos com cara feia, ou ficarmos lamentando, ou chorando o tempo todo? Mas também não é um problema se nós chorarmos, né? Se nós colocarmos para fora esse sentimento, desde que nós tomemos o cuidado de lembrar daquela parte do Evangelho que diz: faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesses a você. Né? Porque às vezes assim, hoje o meu dia tá péssimo. Se alguém me fala bom dia, eu já respondo assim: bom dia só se for para você, né? E aí, o que acontece? De repente, eu falo cada coisa que eu não deveria falar, e aquela outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo é obrigado a ouvir aquilo que eu estou dizendo, né? E eu estou dizendo aquilo, às vezes nem é para aquela pessoa, mas de repente aquela pessoa ficou muito, muito, muito tocada com aquilo porque eu falei daquela forma naquele momento. Então é muito importante a gente se preocupar com o que sai da nossa boca, porque de fato, realmente, o que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está sentindo, né? Então isso é um fato mesmo. Então é muito importante nós pensarmos nisso.
E aí, desde os tempos mais antigos até hoje, não quer dizer que nós não devamos ter a prática de higienizar as mãos, ou de demonstrar a pureza externa, demonstrar toda uma limpeza, uma clareza na nossa vida, né, ou nos nossos hábitos. Tudo isso é muito importante, tudo isso, mas muito mais necessário do que isso é nós estarmos limpinhos, vamos dizer, como a gente diz para as crianças, às vezes lá dentro, né? É estar com o sentimento bom, com aquele coração que realmente a gente esteja sereno, tranquilo, em paz, e realmente a gente tenha essa verdadeira pureza no nosso coração. Sabe que quando eu estava preparando, eu estava pensando assim, hoje, né? E até assim, eu fiquei pensando bastante tempo. Poxa, mas como é que a gente pode ter uma pureza de coração assim, tanta, né? Isso é tão difícil, porque às vezes a gente tenta, mas não é fácil, né? A gente está falando, não, agora, esse ano está começando, então é até mais fácil, a gente sempre fala isso. Começo de ano, a gente vai fazer várias mudanças, então vamos mudar nossos hábitos e vamos ser diferentes. Só que aí, daqui a pouco, a gente se pega lá pensando alguma coisa ou sentindo alguma coisa que não faz bem. Mas quem é que, primeiramente, está se sentindo mal com isso? Ou para quem será o primeiro mal? Eu começo a pensar mal de uma pessoa que eu não gosto muito, de alguém que me fez alguma coisa, ou de repente fico incomodado com o que alguém falou, com o que alguém escreveu, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas aí, assim, se nós pensarmos, quem é que em primeiro lugar está sofrendo com isso? Nós mesmos. Então, a importância de saber que essa verdadeira pureza e que essa sinceridade na nossa pureza de coração, né, o sentimento que nós emanarmos, as palavras que nós dissermos, que elas sejam verdadeiramente palavras que saem do coração, né? Então, é muito importante porque nós estaremos fazendo a nossa reforma íntima, nós estaremos nos remodelando, nós estaremos nos melhorando. E automaticamente, quando a gente melhora, o que está acontecendo? A gente vai emanando essa melhora e trazendo para perto da gente tudo que é melhor, né, gente? Então, assim, a gente se sente melhor, as pessoas se sentem melhor perto da gente e tudo começa a melhorar. Ah, mas não é bem assim. Quando as coisas estão todas boas, tem que acontecer alguma coisa ruim para estragar tudo aquilo. Não vamos pensar. É fácil fazer isso? Claro que não. É mais fácil eu falar para vocês do que nós, inclusive eu, todos nós, colocarmos em prática. Mas é um aprendizado maior da nossa vida. Esses dias eu estava falando assim, nossa, realmente, eu acho que o meu maior aprendizado nesse mundo é a paciência. Aí eu parei e pensei um pouquinho assim, poxa, mas espera um pouquinho só, o que vai me adiantar eu correr tanto? O que me adianta muitas vezes é eu querer que todo mundo tenha a mesma rapidez de pensamento que eu tenho. Que todo mundo ache da mesma forma. Ou começar a me irritar porque aquela pessoa não está fazendo como eu gostaria que fizesse, porque eu acho que o meu jeito é o certo. E aí, muitas vezes, a gente tem que agir como? A gente acaba sentindo uma coisa e a nossa aparência, aquilo que nós estamos mostrando, não é real. Então, não, calma, Cíntia, né? Respira um pouco, eu falei comigo. Talvez, né, como é o começo de ano, então, embora a gente não tenha tido, parece que nem um fim, nem um começo, parece que a coisa foi tão continuada esse ano, né, do pra cá, mas assim, a gente tenta fazer isso. Mas é um exercício, gente. É uma tentativa, é uma forma de nós buscarmos uma melhora, porque assim, nós seremos os primeiros beneficiados. Então, quando essa pureza de coração, como Jesus sempre disse, ocorrer de fato, o que vai acontecer? Vai acontecer, na verdade, uma melhora de todo o universo, né? Porque nós estaremos melhores,
todo mundo vai estar se melhorando. Então, isso é muito importante, nós pensarmos nisso. Aproveitar já da situação, né, desse momento, onde nós passamos a valorizar muitas coisas que nós não valorizávamos há tanto tempo, passamos a deixar de nos importar com tantas coisas que a gente se importava demais, e de repente a gente viu que tem coisas que nós dávamos um valor imenso, e que, diante desse novo cenário, vemos, né, nós acabamos vendo que não tem valor nenhum, né? Então, por que não iniciar essa mudança de imediato? Não esperar um momento novo, ou algum acontecimento, ou mais um aprendizado, para a gente não falar mais um sofrimento, mais uma dificuldade, né? Mais um aprendizado que acontece para que a gente tenha que aí falar, acho que sabe, agora não vou ficar preocupado em mostrar uma aparência perfeita e tá me machucando por dentro, tá me corroendo por dentro, certo? Isso não quer dizer que a aparência não seja importante, que a aparência não faça bem, que nós estejamos com uma boa aparência e que toda a parte externa seja de uma maneira bastante boa, sensível, bastante bonita, né? Nada disso não é para acontecer. Mas o importante é que nós saibamos que essa aparência, né, ela é importante, mas que aquilo que está dentro de nós, ele tem que ter a mesma conectividade, tem que estar na mesma sintonia. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos estar sofrendo, porque é como se a gente estivesse brigando, né? Como se tivesse um lado e do outro lado o outro. E a gente querendo mostrar uma coisa, mas sentindo outra. Então, antes de mais nada, gente, aquilo que vem de Deus é o mais importante. A nossa questão moral, a nossa reforma moral, nossa preocupação com a nossa conduta moral, isso faz diferença sem tamanho, porque nós passamos a entender melhor aquilo que realmente é necessário para que nós possamos viver melhor. Horas. Quando a gente fala aqui, ó, deixa eu dar mais uma olhadinha nas minhas colinhas aqui, ó. Quando a gente fala aqui, por exemplo, que os judeus, eles acreditavam que cumprindo os rituais, eles estariam salvos. Isso lá atrás, né? Ou às vezes até agora. E aí a gente vai de encontro com aquilo que a gente acabou de falar, né? Lógico que existem determinados rituais, determinadas práticas que a gente faz mesmo, que um tem uma prática, o outro tem uma outra semelhante ou diferente, mas isso não é um problema, desde que a gente saiba que o interior é mais importante, que aquilo que vem de dentro é o que realmente faz a diferença, porque senão eu sigo vários rituais, eu demonstro várias coisas perfeitas, mas eu estou me martirizando por dentro para que isso aconteça. E aí não, gente. Aí não é uma pureza de verdade. Aí não é uma pureza que é a que Jesus nos ensinou, né? Que ele falava muito da pureza das crianças, porque as crianças não tinham essa maldade, não tinham isso. Hoje em dia as crianças já nascem pensando muito mais do que os adultos, às vezes, né? Mas assim, e assim também tanto, né? Mas é importante nós sabermos que muitas vezes as crianças nos falam coisas assim que saem espontaneamente, né? E elas comentam determinadas coisas, quando elas veem determinadas coisas, que às vezes a gente ensina, tem que ser assim para os nossos filhos, né? E aí, de repente, quando a gente faz alguma coisa diferente daquilo que a gente ensinou, né? Mas como é mesmo, mãe? Você não disse que era assim que tinha que fazer, né? E aí é o momento que a gente, opa, pera um pouquinho só. Então, a minha prática ela tem que condizer com aquilo que eu falo. Então, o meu interior tem que condizer com o meu exterior. Os dois têm que caminhar alinhados, senão não adianta nada, né? Aí a gente corre
hoje, né, meus filhos já cresceram, graças a Deus, né? Então eles não fazem mais isso. Mas a criança faz isso naturalmente. E isso é importante que nós olhemos para nós e pensemos isso. Porque, assim, muitas vezes a gente está ensinando, está ajudando, está fazendo tanto pelo outro, pelo próximo, e está esquecendo de quem, gente? Da pessoa mais importante da nossa vida. E quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Cada um, né? Às vezes a gente se doa tanto, a gente faz tanto que esquece de olhar lá para dentro, né? A gente esquece de olhar no nosso íntimo. Muitas vezes a gente está ouvindo o tempo todo as pessoas falarem das questões de tristeza por conta do distanciamento, dessa dificuldade de nós não termos mais como tínhamos tanta proximidade, né? A insegurança, né? Mas espera um pouquinho. E aí, onde faz parte? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Né? Onde está o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa doutrina, a nossa fé raciocinada? Né? Onde aquilo que nós aprendemos e que nós falamos, vamos colocar em prática? Porque falar, eu sempre falava isso, né, nas aulas, ou quando eu estava nas vivências, o lugar mais fácil praticarmos, né, o evangelho é dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro do templo, porque lá a gente está focado naquilo, embora às vezes a gente acabe fazendo algumas coisas que não deve, a gente fica pensando que não deve, reparando que não deve, falando do outro, né? Que a gente, quem não está com pensamento bom, não está com pensamento bom em nenhum lugar. Mas é muito mais fácil, né? Agora, nosso e na prática diária da nossa vida, né? E quando é que nós, nos desafios que nós temos, nas dificuldades, que a gente não pode deixar de falar, que realmente é dificuldade o nome mais fácil da gente esclarecer mesmo, que nós passamos, que nós temos que passar, que nós assumimos um dia passar. E aí, como é que vamos colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós aprendemos e que nós acreditamos? Porque o discurso ele não pode ser só bonito na oratória, ele tem que ser principalmente usado na nossa prática. Mas isso, gente, não é simplesmente para nós mostrarmos para alguém que nós somos melhores ou piores, para que nós nos tornemos seres humanos melhores, para que nós estejamos evoluindo nesse nosso processo que nós viemos passar, que nós escolhemos passar, para que a nossa evolução moral esteja acontecendo de verdade. Porque senão a gente acaba mostrando uma aparência e daqui a pouco nós estamos enganando a nós mesmos, né? Porque a gente acredita numa coisa, a gente acredita numa doutrina, a gente acredita na palavra do mestre, num evangelho, mas aí quando a gente tem que colocar em prática, o que a gente faz? A gente esquece muitas vezes disso, né? Então, assim, a oração com as obras, outra menção do evangelho, né? Então, é importante que as duas coisas sejam lembradas e feitas. Muitas vezes a gente se foca demais numa coisa e esquece um pouquinho do outro lado, né? E aí, ou então a gente foca no outro lado, esquece um pouquinho de natural, como eu já disse. Nós somos humanos, espíritos errantes em aprendizado, mas sempre cuidando para que nós possamos melhorar, certo? E aí, mais uma vez, Jesus fala coisa que é bastante importante. Até diz assim: a pior contaminação não é a contaminação que vem de fora para dentro, né? Mas a pior contaminação é a que vem de dentro para fora. Porque às vezes a gente fala determinadas coisas, mas se nós estamos falando é porque nós pensamos, porque nós sentimos, certo? Então é muito mais prejudicial, é muito mais contaminante,
né, do que qualquer outra coisa que seja externa. Então, é bastante importante nós pensarmos sobre a questão da ação dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. O que, que isso pode causar na nossa vida? O que isso pode causar? Qual o resultado, qual a consequência disso? Né? Muitas vezes a gente está lá, aconteceu uma coisa não muito agradável. Tá, aconteceu. Lógico, muitas vezes no final do dia a gente faz uma reflexão, foi o nosso dia, o que aconteceu, né? As coisas que foram mais agradáveis, as que foram menos agradáveis. Mas espera um pouquinho só. E aí, onde é que está o meu papel de usar isso como uma... Se aconteceu algo que não foi muito legal, eu feita, né? É sempre que eu vou ter paciência, né? Como eu digo, não é sempre que eu vou ter, né? Ou não é sempre que eu vou controlar. Todos nós temos nossos momentos de falha. Mas até aí, tudo bem, nós somos espíritos errantes. Mas aí a gente vai pegar essa dificuldade que aconteceu, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar como um exemplo para nós aprendermos e não repetirmos aquele mesmo, a mesma falha que nós tivemos, ou nós vamos dar vida para aquilo e ficar pensando o tempo inteiro naquilo, né? E ficar pensando no mal daquilo que aconteceu e desejando de volta para o outro, ou pensando em alguma estratégia de fazer um rebate, pensando ainda que a gente está vivendo naquele momento do olho por olho, dente por dente, né? Pensando que a gente ainda que tem que resolver todas as coisas, que nós somos os justiceiros do mundo. Não, gente. Então, não é fala, né? Não tô falando assim, sai da boca, né? Porque é até uma força de expressão, mas tudo começa nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, continua e a gente exterioriza isso. Tá? Então é muito importante que a gente se atente a isso, porque senão, o que acontece muitas vezes também, eu vou ter lá pensamento ruim, né? Vou estar lá com um sentimento ruim e vou estar sorrindo e falando assim para a Célia, ai Célia, adoro você. Ah, mas por dentro é só de corroer assim. Né? Então, assim, não é desse jeito, gente. Isso não vai fazer bem, principalmente a mim. Muitas vezes a Célia nem sabe desse sentimento que eu tô. Ela nem imagina, ela nem percebe, né? Porque ela tá lá numa sintonia tranquila, sossegada, feliz, e eu tô lá, falando com a Célia, dando uma risadinha para ela, e por dentro martirizando, porque a Célia se emocionou, sabe? Então, assim, nada a ver, viu, Célia? É uma brincadeirinha só, viu? Mas, assim, então a gente tem que pensar, pessoal, que em primeiro lugar, tudo que nós falamos serve para nós mesmos, né? Então, assim, é muito importante que a gente pense que tudo está interligado. Né? Então, o nosso exterior e o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquilo que a gente exterioriza, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que se nós não tomarmos cuidado, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba acaba adoecendo do corpo, tá? Do espírito, né? Cada vez chateado, vai ficando muitas vezes desesperado, porque nós estamos valorizando muitas vezes aquilo que não tem valor. Então, assim, não é legal que aconteça uma discussão, uma briga, uma discórdia. Não, não é legal. Mas a gente vai valorizar o quê? A discórdia, vai ficar falando daquilo o tempo todo, vai ficar pensando naquilo o tempo todo, vai ficar querendo dar o troco daquilo, ou nós vamos pegar e falar assim, não, pera um pouquinho só. Aconteceu isso, ótimo. Então agora, deixa eu pensar como eu posso fazer para que eu não me contamine com isso, para que eu não faça mais uma vez a mesma falha, para que eu haja diferente em outras situações, né? Porque senão a gente acaba bitolado naquilo e aí a ação dos nossos maus pensamentos e maus sentimentos, ela vai criando uma proporção tão grande que quando a gente vê, a gente já não dá mais conta. E aí a gente está falando que não deve, a gente fala que a gente tem bons pensamentos, que nós somos puros de coração, mas a verdade que a gente está demonstrando é nada de pureza. Né? O que a gente está fazendo é nada de pureza. Né? Então, assim, é muito importante que a gente cuide disso. Né? E aí uma outra parte que é importante também, que
que Jesus falava no Evangelho, que, da questão que tudo tem um tempo para acontecer. E que nada que Deus colocou, né, vai ser. Tudo que o pai dele pôs a mão vai continuar. Tudo que não tem a mão de Deus não vai. Nós não precisamos nos preocupar em resolver isso. Entendeu? Porque muitas vezes não é que a gente não deva resolver as coisas, não, nada disso. Mas é que a gente quer tomar conta de uma coisa que compete, que não nos pertence. Então a gente quer fazer aquilo, deixa de fazer o que nós realmente devemos fazer, que nos compete, que está sob o nosso domínio, sob o nosso comando e quer cuidar do que o outro está fazendo. Outra coisa que a gente tem que pensar muito, porque é fácil eu pegar e falar e apontar os erros alheios, as falhas alheias, mostrar as falhas que os próximos têm, que os distantes têm, mas olhar para as minhas falhas e buscar melhora, às vezes a gente não consegue enxergar. Sabe aquela historinha que é tão fácil a gente resolver a situação do outro porque a gente está do lado de fora, né? E isso é verdade mesmo, isso é fato. A gente, quando está vivendo a situação, o pior problema do mundo, a pior dificuldade do mundo que existe é a que eu estou vivendo, porque eu não consigo muitas vezes olhar do lado, para cima, para baixo, para trás, para frente e ver uma luz lá na frente. Né? Mas por quê? Porque eu não consigo ver naquele momento, porque eu não estou permitindo que isso aconteça. Agora, mais do que isso, gente, às vezes nós não olharmos para o que está acontecendo conosco e passarmos a cuidar do que está acontecendo com o próximo. Falarmos calúnias, falarmos coisas que não são agradáveis, ou falarmos de alguém. Tudo isso fala nesse evangelho. Jesus coloca que os maus pensamentos são capazes de realizar tudo isso. Maldizer alguma coisa, maldizer alguém, caluniar, né? Transmitir um sentimento que não seja bom. Então, é muito importante nós cuidarmos do nosso interior para que o nosso coração realmente transmita aquilo que a gente está falando. Que a gente coloque para fora que está no nosso coração mesmo, de verdade. Que a gente seja bem transparente, bem claro, né? E que a pureza ela ocorra de verdade, ela ocorra de fato. Não seja uma coisa que a gente fale só da boca para fora, porque às vezes a gente fala, mas acontece que a gente não pratica, né? E ainda, Kardec tem uma parte que ele dizia assim, tem uma parte comentada no Evangelho que diz assim, que até hoje, né, porque a gente falou da época que os fariseus, eles davam muito mais importância para os rituais, para tudo mais, né? Vamos dizer que hoje passamos por um processo grande de aprendizado, mas ele diz assim, até hoje mesmo, não é até hoje quando ele falou lá, até hoje, que faz bastante tempo já. Muitos consideram muito mais a questão material do que a questão moral como forma de salvação. Então é importante que a gente olhe para cada um de nós, cada um se olhe e pense, poxa, será que realmente eu estou cuidando da parte moral? Será que estou olhando para o meu eu interior lá? Ou será que muitas vezes eu estou preocupada com aquilo que realmente nem tem tanta importância, mas eu estou dando aquela importância tamanho do mundo, né? Então é muito importante nós pensarmos nisso, refletirmos sobre isso, gente, porque nós todos estamos numa sintonia muito semelhante, porque vivemos no mesmo planeta, vivemos no mesmo mundo de provas e expiações, que vai se transformar, está caminhando para um mundo de regeneração. E quem vai avançar mais ou avançar menos depende de cada um de nós, né? Não sou eu que vou falar, Célia, você tem que dar uma avançada, anda mais rapidinho aí, porque você tá meio atrasada. Ou então, calma aí, Célia, tira o pé do acelerador que você tá indo, tá avançando muito, você tá evoluindo muito. Não, de jeito nenhum. Cada um olhando para si, cada um buscando a sua melhora, gente. E lembrando mais uma vez que o mais importante de tudo é que nós realmente tenhamos essa conectividade, tenhamos essa sincronia
daquilo que nós sentimos e daquilo que nós transparecemos, daquilo que está no nosso coração e daquilo que sai da nossa boca, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz, que a gente age. Porque não adianta, muitas vezes, nós termos assim discursos maravilhosos e as nossas atitudes não serem as atitudes que condizem com os nossos discursos. Sabe que às vezes a gente fica pensando, poxa, mas se a gente começar a ler o Evangelho e se aprofundar em cada coisa que vai acontecer, parece que a gente não consegue fazer nada, né? Não, mas pode ter certeza, gente, que a gente consegue, que a gente melhora, porque assim a bondade de Deus ela é infinita, né? Então assim, para Ele nos dar essas possibilidades que Ele nos dá de nós trabalharmos tantas vezes, né? A gente faz uma coisa, depois não conseguiu fazer do que tinha que fazer, numa outra vez a gente volta, tem aquela outra, tem que se resgatar e assim vai nós melhoras, né? Vai mudando, de fato, gente. Hoje mundo muito melhor do que naquela época que era olho por olho, dente por dente, né? O mundo já é muito melhor do que era, mas assim, a gente precisa estar muito mais também, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente sempre fala que existe a evolução do bem, também existe a evolução do que não é tão bom. Mas a gente sempre o bem, sempre o mal. Nós estamos sintonizados, né? Para isso ter atitudes, ações, práticas do bem, para que nós possamos trilhar esse caminho. Senão, o que acontece? A gente começa muitas vezes a se perder no meio desse caminho. E aí é quando a gente fica meio desesperado, meio, sabe, se sente meio que desamparado. Por quê? Porque nós estamos deixando de lado, muitas vezes, os nossos protetores, eles estão ali. A gente sempre fala isso, às vezes eles estão sempre gritando no nosso ouvido ali, né, para nos auxiliar, para nos conduzir, né, nos intuem da melhor forma possível. Mas o que a gente faz? A gente tapa os ouvidos, a gente não deixa os pensamentos bons sobressair. Né? A gente deixa o quê? Deixa os pensamentos que não são bons, deixa aqueles pensamentos que não nos fazem bem, eles virem à tona e a gente acaba estando numa sintonia que não é a sintonia que nós gostaríamos de estar. Nós somos perfeitos, vamos falhar, falhamos, vamos falhar muito, mas a gente sempre querendo melhorar, a gente vai com certeza progredir, vai com certeza evoluir e estar cada vez mais próximo de um mundo melhor, mais próximos de sermos pessoas evoluídas moralmente, né? A nossa moral vai cada vez se melhorando, o nosso lado moral vai tendo mais importância do que a gente dá muitas vezes, né? A gente valorizar aquilo que a gente muitas vezes não dava importância. E hoje a gente vê o quanto é importante. Bom, gente, e era isso que eu tinha que falar, né? Espero que. Então, eu acho que é uma ação para todos nós, né? Todos nós mesmos, né? Você fala aquilo que a gente bastante importante. Então, vamos confiar no Pai Maior, vamos manter essa sintonia que a gente está nesse momento, né? Que nós estamos ligados no nosso porto seguro, né? No nosso caminho da luz. Então, esse momento aqui é um momento onde estamos ligados aos nossos irmãos do alto, aos nossos irmãos aqui da terra também, que nós temos tanto contato. Então, vamos manter essa sintonia para que nós possamos cada dia dar um passinho a mais e saber que nós nunca estamos sozinhos, tá bom? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês e agora mais uma vez eu passo a palavra para a Célia, tá bom? Fiquem com Deus. Muito bom o seu evangelho, viu, Cíntia?
muito bom mesmo. A gente tem que lembrar que nós somos capazes, nós precisamos nos esforçar, né? Que só depende de nós a melhora, né? E a Isso. gente vai conseguir. Lógico que vai. Então, né? Então, vamos pegar a água, né? Todo mundo pegou a água para a gente fazer as vibrações. Vou dar um gole para, né? Acalmar o coração. Então, agora vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando as funções químicas e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, que nos auxiliam a renovar os nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma imensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com o Mestre Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor e um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de um pai e que com muito amor, os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho iluminado por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz e a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário para que cada um de nós, para que ao tomá-lo, possamos nos sentir revigorados. Só um minuto que eu preciso beber. Desculpa, é muita emoção, tá, gente? Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma. E que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Ai, muita emoção. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais e que seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas pelo Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento
no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo refúgio lenitivo de nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco, e que o Mestre amado ilumine e fortaleça a saúde de todos nós. Confiemos em Deus e sigamos em frente, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentações, mas nos livre de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, me perdoa a emoção, tá? Ai. Natural, muitas vezes tem dias que a gente está mais emocionado, tem dias que a gente está emocionado e assim vai, né? Cada um de nós é um ser individual, mas o importante é que você conseguiu chegar até o final, isso que é bom. E essa emoção é algo que às vezes a gente mas a gente sabe que o plano espiritual está sempre amparando, está sempre e nos envolvendo numa luz intensa, e por isso que a gente passa por essas emoções e consegue chegar até o final da prece, até o final da live, né? Cada um é de um jeito, né? Às vezes um dá risada e tá nervoso, o outro chora, e assim vai. Mas graças a Deus foi ótimo, foi maravilhoso ter aqui, pessoas, né? Com a Célia bem pertinho, mais próxima aqui, que assim eu não me sentia sozinha, né? Porque é ruim a gente ficar sozinha. Mas a coração mesmo, gratidão, mas gratidão por essa oportunidade, todos juntos aqui, ligados num só pensamento, mesmo que distantes, mas juntos, e todos com o mesmo pensamento na nossa casa, no nosso centro espírita Caminho da Luz, tão querido por todos nós, né? Que em breve, se Deus quiser, estaremos novamente, não sabemos quando, mas é sexta-feira, né? Não vamos esquecer. no momento certo, tudo acontecerá, né? E que nada acontece por um acaso, tudo tem uma razão de ser, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Célia, de novo. Obrigada. Obrigado, gente. Que Deus abençoe todos, viu? Gratidão. Tá bom? Até. Tchau. Tchau.